Boa tarde a todos. Eu me chamo Guilherme de Moraes Richter Eu sou Murilo Loyola Dantas. Eu sou Renan Cristian Araújo Pinheiro. e nós somos o grupo 4 e vamos apresentar sobre bancos de dados geográficos. O que é um banco de dados geográfico? Bancos de dados geográficos são uma categoria especial de bancos de dados adaptados especialmente para armazenar, organizar e manipular grandes quantidades de dados relacionados às informações espaciais e geográficas, como imagens de mapas, satélites e afins. Mas, primeiramente, nós precisamos apresentar uma sigla muito importante, que é o SIG. SIG significa Sistema de Informação Geográfica, que é o termo técnico que serve de base para o banco de dados geográfico, sendo responsável pelo tratamento computacional dos dados geográficos. E a principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional, que seria um banco de dados convencional, no caso, é a capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como também as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. E em um exemplo, vamos supor um cadastro urbano, né? Enquanto o sistema de informação convencional, um banco de dados comum, ele guardaria apenas informações descritivas, como proprietário, o nome do proprietário e o valor do IPTU, por exemplo, de uma casa. Em um SIG se guarda, além dessa informação descritiva, se guarda também a informação geométrica do local, ou geográfica, que são, por exemplo, as coordenadas do limite do lote dentro da cidade. Ou seja, o SIG ele possui como capacidade, à frente do banco de dados tradicional, integrar em uma mesma base de dados as informações de cadastros censitárias e combinar as mesmas informações com as informações espaciais do meio físico. E explicando como funciona a arquitetura geral de um SIG, ela possui os seguintes níveis, que são, no nível mais alto, a interface, que é o nível mais próximo do usuário, responsável pela sua interação de operação e controle do sistema, como já nos SGBDs tradicionais, que são relativos aos workbenches e a parte que tem o SQL. No nível intermediário, há os mecanismos de processamento de dados espaciais, conversão de dados, algoritmos de consulta e análise espacial, que inclui as operações, álgebra de mapas, estatística espacial, modelagem numérica de terreno, processamento de imagens e também os mecanismos de visualização e plotagem. E por último, no nível mais interno, há o sistema de gerenciamento de banco de dados geográficos, né, que oferece o armazenamento e recuperação de dados espaciais e seus atributos. E aqui nós temos a explicação de dois tipos de arquitetura de um SIG, que são a arquitetura dual e a integrada. Elas basicamente diferenciam a forma como o SIG gerencia o armazenamento das informações geográficas com o SGBD integrado. A arquitetura dual ela armazena os componentes espaciais dos objetos separadamente, né? A parte de dados convencionais, são os dados alfanuméricos, eles são armazenados em um SGBD relacional separado, e o componente espacial é armazenado em arquivos com formato proprietário. E no caso, o sistema de informações geográficas busca integrar essas informações que estão separadas dentro do banco. E na arquitetura integrada, consiste em armazenar todos os dados em um SGBD. Ou seja, tanto a parte espacial quanto a alfanumérica, elas que seriam, enfim, o banco de dados geográfico totalmente integrado, elas estão no mesmo local. Isso é importante porque a principal vantagem é a utilização dos recursos de um SGBD para o controle e manipulação de objetos espaciais, né? Como eles não estão separados, a gente consegue utilizar as propriedades do SGBD para manipular diretamente os dados geográficos. E, no caso, como gerenciar transações, controle de integridade, concorrência e as linguagens próprias de consulta. E, no caso, isso seria realmente o banco de dados geográfico integrado. E agora o Murilo vai dar continuidade à nossa apresentação. Tá bom, então, explicando agora sobre quais são os principais objetivos de um banco de dados geográfico. Primeiro, ele traz permitir o acesso a dados geográficos muito complexos com maior facilidade e eficiência. Então, como o Guilherme já explicou aí, o banco de dados geográficos ele é modelado, né, especificamente para lidar com esse tipo de dado geográfico. Ele possui índices e estruturas específicas para atender às necessidades do armazenamento desse tipo de dado, né? Então, por conta dele ser modelado dessa forma, né, ele é feito assim especificamente
para ele permitir o acesso a esse tipo de dados. Em segundo ali, ele propicia algoritmos próprios que possibilitam consulta e análise espacial. Então, ele tem algoritmos que permitem ao usuário fazer consulta sobre esses dados específicos, né, dados geográficos. Por exemplo, você pode ter um algoritmo que gera um mapa e traz, né, dentro desse mapa ali, densidade geográfica de uma determinada área, né, elevação, por exemplo, temperatura. Então, ele tem esse tipo de algoritmo que facilita, né, na consulta e na análise desse tipo de dado. Em terceiro ali, ele insere e integra em única base de dados informações espaciais ou não provenientes do meio físico. Então, como o Guilherme já explicou aí também, além de dados espaciais, né, objetos espaciais ali, que seriam mapas, imagens, por exemplo, ele permite também você guardar informações não geográficas, né, informações sobre esses mapas ou essas imagens. Então, se você tem um mapa, que é um objeto espacial, você pode guardar também informações sobre qual é a escala desse mapa, né? Por exemplo, se ele está representando alguma cidade, né, dentro desse mapa, a área quadrada em quilômetros, por exemplo. Então, são dados não espaciais, mas que ele trazem informações sobre os dados espaciais, né? Então, o banco permite essa integração entre os dois tipos de dados. Em quarto ali, ele ajuda na tarefa de realizar coletas e manipulações de informações geográficas na forma digital. Como esses dados geográficos normalmente eles são bem complexos, né? Eles trazem uma quantidade muito grande de informações, o banco ele ajuda a realizar a abstração desses dados, né? Ele permite, então, gerar para o usuário assim, só as informações relevantes mesmo, né, para o que o usuário quer utilizar. Em quinto ali, ele permite sintetizar, pesquisar, editar e visualizar essas informações geográficas, né, através da utilização do SIG, que o Guilherme explicou. O usuário ele pode manipular esses dados de várias formas diferentes e também sintetizar esses dados para ele poder visualizar de uma forma mais compreensível para um ser humano. Pode passar, então. Bom, e agora sobre as vantagens dos bancos de dados geográficos, né? Primeiro, ele permite a utilização dos recursos tradicionais de um SGBD para fazer o controle e a manipulação desses objetos espaciais, né? Então, ele permite controle de integridade, realização de consultas sobre os dados, né? São recursos que são tradicionais de um banco, de um sistema gerenciador de banco de dados, e ele permite a aplicação dessas ferramentas em dados geográficos, né? Que são a especialidade de um banco de dados geográfico. Ele permite ele tem a facilidade na abstração dos dados geográficos por possuir estruturas específicas para atendê-los. Então, como eu já disse, como esses dados são normalmente muito complexos, o banco ele faz a abstração desses dados, né, trazendo ao usuário realmente o que o usuário precisa, né, para a visualização dele, porque ele possui essas estruturas e os índices específicos para fazer as consultas e os processos adequados. E por último, ali ele tem algoritmos específicos para a manipulação e armazenamento dos dados geográficos, né? Você pode aplicar algoritmos em cima desse banco para fazer consultas que só são possíveis no banco de dados geográfico. E acho que é isso, pode passar. Certo, então vou falar um pouquinho sobre algumas desvantagens, né? Dificuldade de manipulação de blobs por SQL que são utilizados para armazenar os objetos espaciais. Então, basicamente, boa parte dos objetos que são manipulados, né, pelo banco de dados geográfico, eles são do tipo blob, e SQL naturalmente não manipula tão bem assim quanto outros tipos de dados. Então, essa é uma limitação que existe. Outra exige hardware mais robusto para realizar processamento devido ao tamanho e quantidade dos dados espaciais contidos. Também é autoexplicativo, né? Quanto mais complexo o banco geográfico, mais processamento ele exige, né? Mais capacidade computacional ele vai exigir do sistema. E, por último, o suporte mais limitado do que o suporte aos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais convencionais, por ser de um contexto muito específico. Por exemplo, algum tipo de problema que possa dar é mais difícil de se encontrar suporte em internet ou em livros e artigos do que um banco de dados relacional mais comum e mais tradicionalmente utilizado no mercado, né? Pode passar o próximo slide. Obrigado. E aqui a gente tem alguns exemplos de aplicações, né, dos bancos de dados geográficos.
por exemplo, existe o sistema ArcGIS, que ele faz toda essa manipulação, apresentação e controle dos dados, e que inclusive foi utilizado pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, onde eles fazem um projeto para monitorar a cidade de St. Louis, e eles manipulam e apresentam vários tipos de dados e fazem estudos sobre isso. Além disso, nós temos o PostGIS e o QGIS. O QGIS, ele meio que utiliza o PostGIS e constrói por cima a interface gráfica, enquanto o PostGIS se preocupa mais com a manipulação, armazenamento e o processamento desses dados. E ambos esses sistemas eles são utilizados tanto pela Land Information da Nova Zelândia, quanto pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos em diversos tipos de projetos. Esses são alguns exemplos de aplicações práticas que nós encontramos. E basicamente é isso. Seria isso nossa apresentação sobre banco de dados geográficos. Muito obrigado a todos e até mais.